Na vida digital, a gente não tem corpo, a gente é uma imagem, né? E a gente sente os afetos no corpo, a gente sente medo com o corpo, a gente fica suando frio, a gente treme, ou a gente fica feliz, ou a gente fica vermelho. Não tem corpo na vida digital. A primeira pesquisa que eu fiz sobre suicídio, foi ela que acabou indicando o caminho durante o próprio processo de campo, que levantou essa expectativa, essa perspectiva do suicídio como espetáculo. O que aconteceu? Eu fui fazer uma pesquisa tradicional, tentando fazer entrevistas com familiares de pessoas que haviam se suicidado, né? E levei um roteiro comum de entrevistas, onde eu perguntava para as pessoas assim o histórico familiar, antecedentes, né? O que tinha acontecido na vida da pessoa. E surpreendentemente os familiares respondiam muito pouco às questões sobre esse histórico e eles deram muita ênfase nas cenas do suicídio, né? Como tinha sido a cena suicida, que instrumentos a pessoa tinha usado, qual meio, o local onde ela tinha se matado, quem tinham sido os espectadores, qual o cenário que tinha sido utilizado dentro da casa ou fora da casa, né? E eu estou dando esses nomes agora. No momento, eu só percebia que eles davam muita ênfase na cena do suicídio. E, na maioria das vezes, eu saí de lá com o roteiro em branco, o que eu tinha que perguntar. Eles não respondiam. Parecia que os familiares não atribuíam importância àquilo, e sim à cena. No começo eu fiquei bastante perdida com isso, perplexa, né? E depois de algum tempo eu comecei a refletir sobre o que significava aquilo, né? E foi um caminho construído lentamente durante a pesquisa, mas que eu acabei percebendo que as pessoas estavam me indicando que tinha uma forma de comunicação, que o ato do suicídio, ele era uma forma de comunicação, era uma mensagem que acontecia e uma mensagem visual, na medida que ela utilizava elementos de cena, de cenário, e eu acabei deduzindo que se tinha cena e se tinha cenário, a consequência final é que tivesse espectadores que iam observar essa cena, mesmo que fosse de forma póstuma, né? E aí, durante todo o percurso da pesquisa, eu fui elaborando essa concepção de que o suicídio ele era concebido como um espetáculo. Não um espetáculo no sentido muitas vezes atribuído de que o suicídio quer chamar atenção, que a pessoa não deseja se matar, não isso, que ele era um espetáculo comunicativo, que ele produzia, que ele fazia um produto do seu ato, mesmo que às custas da própria morte, e elaborava isso de forma cultural. Foi aí que eu fui enveredando a estudar o suicídio na perspectiva antropológica. A Organização Mundial da Saúde tem uma classificação bastante extensa que registra todas as formas de morte. Suicídio é uma delas, cujo nome oficial é lesão auto-infligida. A definição da classificação não entra nesse pormenor, mas do ponto de vista comportamental, a intenção de se dar à morte, ela é preponderante para a identificação do suicídio. Não importa que, na verdade, a maioria das pessoas que tentam suicídio ou que acabam morrendo por suicídio não tem efetivamente uma intenção de se dar à morte. Ultimamente, o que move essas pessoas é um sofrimento muito grande e um desejo de mudar uma situação. Naquela situação de dificuldade emocional, o indivíduo não enxerga outra saída a não ser a morte. Então, não que ele deseje especificamente a morte, na imensa maioria dos casos, mas é aquilo que se lhe apresenta naquele momento. E é movido, então, por esta limitação de escolhas
que ele escolhe um método que ele imagina que vai removê-lo daquele sofrimento. Ao invés de procurar remover o sofrimento, o indivíduo se retira do sofrimento. E neste se retira do sofrimento, se retira da vida. O suicídio resultou dessa perspectiva de pensar o suicídio como uma forma de comunicação, e na pesquisa sequencial a essa, que aconteceu um pouco depois, eu tomei o suicídio como espetáculo em relação à metrópole, porque o que eu fui percebendo, que se o suicídio comunicava alguma coisa para uma família, para um grupo mais restrito, a gente podia pensar o que o suicídio comunicava em relação à metrópole. Quais as relações que o suicídio estabelecia com a localidade maior, com a cultura maior onde ele estava envolvido. E na área da saúde, que é a minha área de origem, né, a área de saúde mental, eu não consegui encontrar autores que lançavam alguma questão nessa perspectiva. E aí eu fui, vamos dizer assim, me refugiando em autores que eram de outra área, principalmente das ciências humanas. E aí surge uma virada muito radical no final do século XIX, provocada por um francês chamado Émile Durkheim, que é considerado hoje um dos pais da sociologia, um dos inventores da sociologia, e um dos livros seminais de Durkheim chama-se justamente O Suicídio, Le Suicide. Neste livro, Durkheim propôs uma teoria absolutamente revolucionária que disse que o suicídio é um fato social. Ele decorre de forças sociais que se impõem ao indivíduo. Contrariamente ao que diziam os neuropsiquiatras, o suicídio é um caso de uma loucura individual, Durkheim disse não. O suicídio resulta de forças sociais. São estas forças que vão operar e alguns indivíduos vão ser mais vulneráveis, mas o suicídio não é um problema deles, é um problema social. Como eu pensava muito na cidade, naquela pesquisa, eu busquei autores que estudavam as cidades. E, para minha surpresa, os autores que discutiam a cidade falavam muito sobre suicídio. Zimmel, que é um sociólogo do século retrasado agora, né? Ele fala muito sobre a questão da vida mental na metrópole. Ele estava vivendo uma fase onde era o começo da metropolização, começavam a surgir os grandes centros urbanos, e ele vai discutindo como o sujeito vai ficando atomizado, cindido, falando do excesso de estímulo, de muitas variedades, isso no século XIX. Uma série de variedades de estímulos que iam atomizando o sujeito e que isso levava ao risco de um desenraizamento, que o sujeito ia perdendo referências fundamentais, que eram as referências mais estáveis, né? Como a família, a sociabilidade local, as pessoas que conhecem o sujeito diretamente, que conhece o histórico dele, e que o sujeito ia ficando um elemento avulso, solto. Outro autor que me marcou muito é um geógrafo, o Harvey, e ele foi muito importante porque ele foi mostrando, do ponto de vista da geografia humana, como a questão do território é importante para o sujeito se fixar e formar a sua identidade a partir de referências espaciais, porque a gente sempre pensa a identidade como algo apenas subjetivo, interno, né? E ele vai trazendo essa grande discussão, como isso foi levando a um processo que foi cada vez mais fluido, deixando o sujeito cada vez mais descentrado. Ele fala que existia um empório, uma enciclopédia de estilos, como se o sujeito pudesse decidir o que ele é nesse mundo de imagens. Aí começa a surgir a questão das imagens, com as quais ele se identifica ou não. E que esse número de possibilidades muito grande causa um descentramento, o que é muito mais grave, porque o descentramento talvez leve a gente a pensar na questão da identidade, né?
como que fica a identidade do sujeito. Na época, uma das grandes autoridades na área da psiquiatria era o Philippe Pinel, um médico francês que, mais que psiquiatra, era, na verdade, um administrador de saúde. E Pinel descreveu, então, o que ele teria visto em alguns pacientes como, e eu cito, uma sensação dolorosa de existir. E que esta sensação decorreria de alterações corporais, a maioria delas localizada no cérebro. Vocês vejam que isto aqui é 1801, a psiquiatria não é tão cerebral quanto ela foi se tornando cada vez mais e hoje de forma avassaladora. Nessa sequência desses autores, um autor muito importante que me ajudou foi o Baudrillard, quando ele vai discutir a era do simulacro. Como o sujeito começa a se misturar com as imagens, como a representação, porque a gente tem uma representação clássica, eu sou um sujeito e eu tenho as imagens que me representam, imagens familiares, imagens do trabalho, e ele começa a dizer como esse predomínio de imagens vai tomando uma força onde a imagem ela se torna mais significativa do que o próprio sujeito. E é isso que ele chama de simulacro. Essa imagem que toma tamanha força que ela é mais representativa do que o próprio sujeito. Então a imagem do sujeito pesa mais, vale mais que o próprio sujeito. Então, Baudrillard falou tudo isso muito antes da era digital que a gente está vivendo. Não existia o fenômeno da internet e a vida digital como a gente vive hoje. Se antes já havia um predomínio da imagem, a gente está vivendo um momento agora onde a imagem se coloca como o primeiro ponto de excelência do sujeito. Mas eu acredito que o principal problema é que a imagem foi tomando o lugar do sujeito. Então, o que é mais significativo? A minha imagem na vida digital ou eu? Onde está o sujeito? O sujeito está aqui ou o sujeito está lá, na vida digital? O que é mais relevante? Eu aqui na minha vida cotidiana, com corpo, afeto, da forma com cansaço, com tristeza, ou a imagem que está sendo veiculada? Aonde está o sujeito? Qual é o sujeito que vale mais? Qual é o sujeito onde é dado prioridade? Eu acho que o digital ele é um mundo imaginário, feito de imagens. E é característico das imagens um mundo imaginário, que é mais solto, mais fluido. A produção de uma imagem, o que ela está fazendo? Ela está produzindo uma em centena de possibilidades. Então a imagem que uma pessoa projeta na internet é uma construção. Tudo bem que na vida real também é. A gente escolhe como se construir uma roupa, o cabelo, a forma de se vestir, a forma de se colocar, mas o fenômeno da tecnologia permite uma produção da imagem infinitamente maior. Então acho que isso leva a uma confusão de onde está o sujeito. Hoje nós estamos num mundo em que há uma sucessão de imagens, sucessão de acontecimentos, sucessão de notícias, muitas delas fake news, que vai tirando da gente a capacidade de refletir. Uma tragédia se segue à outra e a gente fica paralisado. Tem época que a gente precisa até se afastar, parar de assistir telejornais, não ler mais notícias, porque a gente percebe que a gente cai num vazio da desesperança, do desamparo, do descrédito. Ou seja, nós ficamos abandonados num mundo sem referenciais e sem esperança. Então, isso caracteriza muito a contemporaneidade, em que muitos de nós passamos a não ver horizontes possíveis e somos engolidos por dor psíquica, sensação de desamparo e de impotência. Eu observo pelas pessoas que eu converso, os suicídios que eu fui acompanhando em populações mais jovens, que há um esvaziamento do sujeito. E eu acho que, de uma certa forma, as pessoas vão sentindo isso, que essa imagem tem mais valor do que o próprio sujeito.
Muitas vezes, em algumas situações de cenas suicidas que aconteceram em vias públicas, sem o fenômeno da internet, pensando só na rua, muitas vezes a imagem toma o lugar do sujeito. Quando a gente vê aqueles grupos de pessoas aplaudindo, batendo palma, incitando a pessoa a pular do prédio, fica evidente que a cena suicida é mais importante que o sujeito que está se matando. Jogando tudo isso dentro da internet, na vida digital, o que acontece? É o mesmo fenômeno da cena, das imagens, do cenário, do espetáculo potencializado numa vida digital. Então eu acho que tem uma influência quase que direta, porque a pessoa constrói uma vida digital. Quando a vida digital dá algum tipo de ruído, não tem o outro anteparo. E na vida digital a gente não tem corpo, a gente é uma imagem, né? E a gente sente os afetos no corpo, a gente sente medo com o corpo, a gente fica suando frio, a gente treme, ou a gente fica feliz, ou a gente fica vermelho. Não tem corpo na vida digital. E eu acho que essa falta de corporeidade da vida digital deixa o sujeito com uma dificuldade enorme de lidar com as demandas afetivas que emergem do corpo. Então, por exemplo, a questão do bullying, né? Que é uma coisa frequente, comum entre os adolescentes, né? Eu acho que o bullying sempre existiu. Só que quando ele existia no plano da realidade, vamos dizer assim, dentro de uma escola, primeiro que ele não tinha um alcance tão grande. Se você estava numa escola e sofria bullying na sua classe, tinha 30 pessoas tirando sarro de você, brincando, colocando um apelido, mesmo que fosse super lesivo, mas era um grupo restrito, né? Na internet a gente sabe que isso toma proporções gigantescas. E principalmente porque assim o sujeito se identifica com aquela imagem. Não é nem que ele se identifica, ele é a imagem. Então se a imagem é destruída, é como se estivesse destruindo ele. Eu já ouvi algumas pessoas da minha faixa etária fazer um comentário do tipo: ah, essa coisa de bullying, tudo isso é invenção. No meu tempo tinha gozação e não se dava tanta importância para bullying. Isso aí é bobagem, é frescura. Quem está dizendo isso realmente está por fora de como se estrutura a subjetividade hoje de um jovem. Porque quando eu era muito pequeno e um amiguinho tirava sarro de mim, era essa a expressão que nós usávamos, os meus outros amigos reais me defendiam. Eu era criança, brincava na rua com outras crianças, enquanto meus pais estavam com cadeiras na calçada, conversando com os vizinhos. E se alguém viesse mexer comigo, provavelmente meu pai depois falou: ô filho, aquele menino veio mexer com você, o que ele falou? Mas como? E você? Como é que você reagiu? Nós tínhamos mais ajuda. A gente não estava tão solitário, né? E o bullying, às vezes é real, por exemplo, no ambiente da escola, e depois continua o bullying virtual, num jovem que tem menos capacidade para lidar com frustração, né? Então, é por isso que o termo até mudou de nome. Às vezes a gente muda o nome de algumas coisas, que é para poder haver um pensamento novo sobre fenômenos que adquiriram uma outra conformação nos tempos atuais. Como que a gente pode se aproximar das pessoas que estão vivendo essa situação, né? Eu acho que não existe uma fórmula prática, infelizmente, porque a gente está vivendo uma situação que é estrutural, porque isso não está sendo produzido no sujeito, isso está sendo produzido de forma relacional. É a relação entre ele, o mundo real e o mundo digital que está tendo algum ruído, alguma confusão ali. Por que alguém se joga com tamanha intensidade para viver relações digitais? Talvez porque as outras relações, elas estejam falhando, elas estejam se rompendo.
elas estejam se desorganizando. Então, se eu pudesse fazer uma sugestão para quem convive com esse problema, é no sentido de resgatar as relações no formato, talvez, eu não quero ser conservadora, mas assim, no formato anterior, porque a memória que a gente pode ter do que é uma relação humana, uma relação que envolve tempo, uma relação que envolve contato, contato físico, conversa, escutar o outro e não se resumir a trocar sinais, né? A pessoa numa crise suicida, ela vive um sofrimento muito grande, insuportável para ela, e o que ela quer efetivamente é mudar uma situação. Este sofrimento causa um estreitamento cognitivo na pessoa. Quando ela sofre demais, as possibilidades se restringem. Pensem numa dor física muito grande. As mulheres que já deram à luz, na hora do parto, não dá para pensar em mais nada, a não ser naquela dor. Então não tem outra coisa para pensar. Quem já teve cólica nefrética, quem já quebrou um braço, uma perna, sabe que na hora daquela dor aguda, o mundo fica dor. Não tem mais nada. Este estreitamento cognitivo não deixa a pessoa enxergar alternativas. E leva a pessoa a uma sensação de isolamento muito grande. Eu tenho que conversar com esta pessoa e mostrar a ela que eu estou, primeiro de tudo, interessado no problema. E quando eu pergunto para a pessoa se ela está sofrendo muito, se ela pensou em morrer, se ela está pensando em acabar com sua vida, eu rompo este paradigma de que eu estou isolado, ninguém me entende. E ao contrário do que se pensa, isto reduz muito a ansiedade da pessoa, porque ela percebe que não está tão isolada assim. Ela se percebe um pouco mais compreendida. Se tem um suicídio que acontece no trabalho, a gente tem que pensar quais são as relações de trabalho que estão produzindo uma pessoa, em algumas empresas, várias pessoas se matarem na mesma semana. É melhor a gente olhar para as relações do mundo do trabalho do que olhar para o sujeito. Se é um adolescente que está imerso nesse mundo, a gente tem que olhar para essas relações. E é lógico que isso envolve apoio psicológico, muitas vezes a pessoa precisa ser medicada, mas eu acho que a gente não pode se enganar que isso está tratando a origem da questão. Então, a sugestão para mim seria essa, que as pessoas que estão envolvidas com isso, professores, educadores de forma em geral, pais, amigos, irmãos, tios, todo mundo que está envolvido, que olhe para as pessoas e que aprenda que tem que gastar um tempo.